Olá, nós agora vamos fazer a parte prática de um planejamento, a instalação de um implante e confecção de um guia cirúrgico para cirurgia guiada, né, com planejamento por computador, utilizando um programa chamado Blue Sky Plan, versão 4.7. Então vamos lá, nós agora temos a tela inicial do programa. Uma vez que a gente abre o programa, nós temos essa tela. Como já foi comentado anteriormente sobre esse programa, ele tem diversas funcionalidades, né, vem expandindo muito a sua área de atuação na odontologia digital, mas ele é bem conhecido pelos tratamentos com cirurgia guiada. Foi onde ele começou e se tornou mais popular, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, nós vamos fazer a opção de guias cirúrgicos. Então, clicamos aqui em guia cirúrgico e ele tem algumas possibilidades, algumas formas de trabalhar para a construção do guia cirúrgico. Forma que é a forma automática, que a gente consegue fazer até 2 implantes, um ou 2 implantes, que o software ele guia a gente em telas, em etapas, com que facilita muito a produção do nosso guia cirúrgico. No entanto, para que isso acontecer, né, nós precisamos ter um caso mais simples, ou seja, um ou dois implantes, e precisamos ter a biblioteca de implantes que nós trabalhamos dentro do programa. Quando nós não temos ou a biblioteca dos implantes que nós trabalhamos, ou o caso é um pouco mais complexo, nós utilizamos daí o modo normal, o modo convencional. E nós podemos começar pela importação dos modelos ou a importação da tomografia. Lembre-se que para planejar um guia cirúrgico para implantodontia, nesse caso de um paciente parcialmente dentado, nós precisamos de dois arquivos de imagens 3D. O arquivo da estrutura óssea, que é obtido através do tomógrafo, e esse arquivo tem que ser no formato DICOM, que é o formato original da tomografia. Então, a gente precisa desse arquivo digital com a extensão no formato DICOM. E nós precisamos de um arquivo do escaneamento da boca do paciente. Pode ser através de um escaneamento intraoral, pode ser através de um escaneamento do modelo de gesso do paciente e pode ser através de uma tomografia do próprio molde do paciente. Se a gente faz um molde desse paciente com modelo de plástico e um material à base de um elastômero, como por exemplo um material borrachoide, como um silicone, nós podemos fazer uma tomografia desse molde e daí obter um modelo. Todas essas são possibilidades que a gente tem hoje para lançar mão, para obter um modelo digital do nosso paciente. Então, nós já temos aqui, para esse caso, os arquivos DICOM e o arquivo do modelo digital. E nós vamos fazer de forma convencional, ou seja, independe se a biblioteca de implantes que nós trabalhamos esteja no programa, no software ou não, é possível fazer um guia cirúrgico para qualquer sistema de implante. Então, nós procuramos onde que estão os arquivos estão numa pasta que eu já separei, e se a gente observar, os arquivos DICOM, na verdade, eles são uma enormidade de arquivos, dependendo do tamanho da tomografia, pode ser desde 100, 200 até 600 arquivos. Não precisa a gente selecionar todos os arquivos, a gente seleciona apenas um arquivo e o programa, né, cada arquivo desse é um corte, e o programa ele vai fazer a reconstrução, a varredura da pasta e a reconstrução, utilizando todos os arquivos. Então, ele já fez a varredura, já encontrou o arquivo. Nós vamos sempre procurar a qualidade máxima. Ok. Ele abre os arquivos e mostra o arquivo. Aqui está um arquivo que pega a maxila, mandíbula até quase aqui a região infraorbitária. Nós não queremos essa quantidade toda de estrutura, já que nesse caso específico nós vamos fazer
um planejamento para um implante unitário, região posterior de mandíbula. Então, nós vamos aqui remover aquilo que não há interesse. Então, vamos remover uma boa parte da maxila, uma boa parte do mento, região posterior aqui. Então, nós vamos ficar com essa região que é a área de interesse. Ok? Daí o programa abre e pergunta como que a gente quer fazer para importar o modelo STL. Se é um arquivo STL, se a gente já tiver esse modelo STL em mãos, seja por um escaneamento, o que quer que seja, a gente já seleciona o STL. Ou nós podemos importar, né, a impressão, um molde que a gente fez a tomografia desse molde, como um molde com marcadores. O programa ele dá diversas opções de a gente conseguir ter esse molde. No caso, nós já temos o modelo em STL, então nós clicamos no arquivo para ele procurar onde que está o arquivo STL. Então, na mesma pasta onde estavam os arquivos DICOM, eu já separei o modelo STL, que é esse modelo aqui do nosso paciente, no qual nós vamos planejar o implante referente ao molar, região posterior de mandíbula. Ok. O programa pergunta se é mandíbula ou se é maxila, porque uma das funcionalidades desse programa, relativamente recente, é fazer essa interpolação automática do modelo em STL da tomografia. Essa, na verdade, é uma das grandes dificuldades de quando a gente trabalha com o planejamento de implantodontia. É interpolar o modelo escaneado com a tomografia do paciente. E essa interpolação ela vai ser tão mais, com qualidade tão melhor, quanto melhor for a nossa tomografia, a tomografia do nosso paciente. Uma boa tomografia não está relacionado necessariamente apenas ao equipamento tomógrafo. Normalmente, quando o paciente tem restaurações metálicas na boca, isso gera uma série de artefatos que muitas vezes dificulta essa interpolação e algumas vezes nós temos que fazer isso de forma manual. Então, o programa ele tenta fazer isso de forma automática, que é o que nós vamos fazer agora. Então, selecionamos mandíbula e clicamos em OK e o ele está tentando encontrar melhor posicionamento do arquivo DICOM, da reconstrução 3D da maxila, com a mandíbula. Então, ele pede para a gente certificar de que essa interpolação foi satisfatória. Por que disso? Porque quanto maior divergência a gente tem nessa interpolação, maior divergência a gente vai ter também no momento cirúrgico, na hora de fazer a fresagem e instalação do implante. E isso a gente não pode correr o risco, principalmente quando a gente está trabalhando próximo à área nobre. Então, para a gente certificar se a gente tem essa interpolação feita de forma correta, nós passamos aqui no corte das tomografias de reconstrução, e o que a gente vê em linha verde é o modelo do paciente, e o que a gente vê aqui é o corte tomográfico. Então, nós vamos passando em toda a extensão da mandíbula para ver se a gente tem uma coerência do corte da tomografia com o alinhamento do modelo digital. Então, nós temos aqui no corte sagital, nós temos uma coerência. No corte axial, nós também temos uma boa coerência, uma boa interpolação, assim como no corte de 360 graus. Então, nós vamos
aceitar essa interpolação do programa. Caso nós não acharmos que essa interpolação esteja correta, nós passamos daí para esse painel aqui do lado direito, que chama manipulação do modelo. O programa ele já abre automaticamente nesse painel de manipulação do modelo, onde nós temos diversas possibilidades de refinamento dessa interpolação, desde desse refinamento manual, pontos, uma série de possibilidades que nós temos para trabalhar. Nós não vamos trabalhar nessa interpolação, porque não é o objetivo agora da nossa prática. Bom, o que nós vamos fazer agora é organizar a nossa aparência. Então, nós vamos em ver perspectiva tangencial 3. Essa é a interface do programa que eu recomendo. A gente coloca qualquer outra vista que ele dá, uma vista individualizada é possível, mas quando a gente tem essa vista perspectiva tangencial 3, é o que dá daí a melhor resultado. E nós precisamos ter as 5 janelas aqui na frente e os painéis aqui ao lado. O programa ele tem diversas finalidades de tratamento, desde trabalhos protéticos, ortodônticos, e edição de modelo e guias cirúrgicos ou cirurgia guiada. E às vezes a gente está na cirurgia guiada e não consegue encontrar as ferramentas que a gente quer. Isso é porque a gente está no módulo errado. Então nós vamos em módulo e procurar a parte que a gente quer, que é guia cirúrgico, ou diretamente no atalho que ele mostra aqui. Então, para a gente fazer o planejamento com um planejamento para implantodontia, nós vamos ter que mudar o nosso módulo para guia cirúrgico. Nós vamos iniciar com o modo normal e, posteriormente, modificar para o modo avançado. Então, nós iniciamos para o modo com o modo normal, e mais à frente eu explico por que nós iniciamos com o modo normal. Os painéis são atalhos de ferramentas que o programa agrupa dentro de painéis para facilitar o nosso trabalho. E nesse modo normal, nós vamos colocar os painéis que a gente quer. Então, nos painéis que a gente quer, nós vamos colocar o modo superfície. No modo superfície, ele vai mostrar o modelo e a tomografia, são as superfícies que a gente tem. O modo lista de implantes, perdão, o painel lista de implantes. O painel validação do implante. Painel lista de nervos, já que a gente está trabalhando na mandíbula. Painel lista de dentes. E o painel fabricação do guia cirúrgico. Então, nós, para fazermos o planejamento do nosso caso, nós vamos trabalhar com esses painéis. O primeiro painel que a gente vai utilizar é o da superfície, para dar uma limpada. Nós temos aqui um pouco da maxila em posição, e nós queremos remover a maxila, principalmente quando a gente for posicionar o dente, para que o dente da maxila não atrapalhe o posicionamento do nosso dente no modelo digital. Então, a gente vai ir em superfície, nessa porção em isolar, e clicar na mandíbula. Tudo que não estiver em contato com a mandíbula será removido. Então, clicamos na mandíbula e a gente faz uma limpeza. E a gente tem apenas a mandíbula aqui em posição. Então, nós já temos a mandíbula para trabalhar. E agora, opcionalmente, eu falo opcional porque se torna obrigatório apenas quando a gente trabalha na mandíbula, que é a localização do nervo alveolar. Quando a gente passa para a localização do nervo alveolar, a gente vai trabalhar na lista de nervos. Nós temos aqui as 5 telas
que a gente normalmente utiliza. Em cada tela dessa, nós temos uma barra de rolagem, algumas opções de visualização. Por exemplo, nós estamos trabalhando no corte com espessura de 1 milímetro, podemos trabalhar, por exemplo, com espessura do corte de meio milímetro, se a tomografia permitir. E em cada painel, nós podemos aumentar, expandir o painel na série. Então, nós expandimos o painel ou diminuímos esse painel. Nós vamos agora, então, adicionar o nervo ao paciente. Nós vamos trabalhar no lado esquerdo da mandíbula. Pode ser que vocês vejam invertido por causa da tela, da filmagem da tela, tá bom? Do programa que filma a tela, ele inverte os lados. Então, nós vamos primeiro tentar fazer isso automaticamente. O programa ele permite adicionar o nervo de forma manual ou forma automática. Vamos de forma automática porque sempre é mais fácil. E ele pede para identificar a emergência do forame mentoniano do lado que a gente quer trabalhar. Encontrei a emergência do forame mentoniano, como a gente vê. Então, clica em detectar nervo. Ele forma como se fosse um alvo e nós vamos no corte sagital e clicamos na emergência do forame mentoniano. Daí, o programa automaticamente delimitou ou determinou o corte do forame mentoniano. Nós agora vamos fazer o posicionamento da coroa dentária. O posicionamento da coroa dentária ele é feito através de uma ferramenta do programa que é inserir uma coroa, que é o que a gente chama de planejamento reverso. Primeiro a gente seleciona o posicionamento da coroa dentária para depois selecionar o posicionamento do implante de acordo com o posicionamento da coroa. Então, nós vamos em lista de dentes e podemos ou adicionar dentes ou irmos no atalho que o programa já mostra. Então, no painel adicionar dentes, nós vamos para o dente em questão e colocar o tamanho pequeno, médio ou grande. Ok? A gente pode ir no corte da panorâmica e pré-posicionar o dente. Então, posicionamos um dente aqui em posição. Posicionamos o dente em posição e vamos fazer o ajuste fino do posicionamento desse dente na reconstrução 3D. Para a gente fazer o ajuste fino do posicionamento desse dente na reconstrução 3D, nós vamos no painel superfície e temporariamente tornamos invisível, aqui ou não tornamos visível, a tomografia do paciente. Então, desliguei temporariamente a tomografia do paciente, a gente aumenta a janela do corte da reconstrução 3D e fazemos aqui um posicionamento desse dente. O posicionamento está coerente, está satisfatório. Daí, nós agora, uma vez que a gente tem o dente posicionado, ou bem posicionado, nós vamos então planejar o posicionamento do implante. Então, nós posicionamos o dente está na posição que vai nos orientar a instalação dos implantes, ou perdão, do implante. Então, agora a gente vai fazer a instalação do implante. Nós podemos ir no atalho e instalar o implante, e na instalação do implante nós informamos a orientação, que é o implante de mandíbula, e o fabricante. Como eu falei anteriormente, nós podemos selecionar um implante que tenha no banco de dados do programa, ou nós podemos personalizar o implante.
Se a gente for personalizar um implante para um caso de um fabricante que não tenha uma similaridade no programa, nós podemos personalizar o comprimento, o diâmetro apical e o diâmetro oclusal do implante, que são dados facilmente encontrados no fabricante do implante. No caso, a gente vai selecionar um implante que tenha, por exemplo, uma similaridade com um caso em questão. Nós vamos utilizar aqui um implante de um fabricante nacional que se chama Conexão. Então, o implante do sistema Conexão, ele pede para validar. Daí, no caso da mandíbula, nós vamos solicitar um implante tipo Conimos de 4 milímetros por 10 milímetros, que é um implante de comprimento convencional. Então, nós temos um implante de 4 por 10 milímetros. Nós temos aqui o alvo para posicionar o implante. Então, posicionou o implante e o que nós precisamos agora é fazer com que esse implante tenha um alinhamento com a coroa dentária. Então, toda vez que a gente tem esse círculo menor, a gente vai posicionar, ele está informando que a gente está posicionando a coroa dentária. Toda vez que a gente tem o círculo maior, ele está informando que a gente está posicionando o implante dentário. Então, nós vamos posicionar o implante nas 3 posições: mesodistal, vestíbulo lingual e ápico coronal, de acordo com os cortes que a gente tem. E quem vai nos orientar é o dente que será restaurado. A gente vê um símbolo de exclamação, isso quer dizer que o nosso implante está violando alguma, alguma, algum dado da nossa validação. Então, nós vamos em validação do implante. O kit, nós não selecionamos o kit ainda, podemos remover. Kit de broca, nós não selecionamos ainda. Tubo guia, nós não selecionamos ainda. Então, aquilo que estava chamando nossa atenção era exatamente o kit de implante que não estava coerente, mas nós não selecionamos ainda o kit de cirurgia guiada. Nós estamos no modo normal, e só quando nós passarmos para o modo avançado que nós vamos selecionar o kit para cirurgia guiada. Distância mínima dos implantes, nós não temos mais de um implante, então não há necessidade. A mesma coisa, o ângulo do implante, maior de 40 graus, a gente seleciona. O que nós temos aqui, na verdade, é a distância ao nervo. Distância de segurança ao nervo, nós vamos colocar aqui em 2,5 milímetros. Se a gente invadir essa distância de 2,5 milímetros de segurança para o nervo alveolar inferior, vai aparecer novamente aquele símbolo de exclamação. No entanto, nós temos esse caso com a distância do nervo alveolar bastante grande ainda em relação ao implante. Foi selecionado um implante de 10 milímetros. Então, nós temos a possibilidade de substituir o comprimento desse implante. Então, nós selecionamos o implante com o botão do lado direito do mouse e em substituir, ele abre o painel do implante e nós colocamos o implante de maior comprimento que a gente tem aqui, que é o implante de 13 milímetros. Então, dá um OK. E esse implante foi aumentado o comprimento dele. Ainda assim, nós não temos uma distância, mantemos uma distância de segurança do nervo. Caso a gente chegue menor do que 2 milímetros, olha só, o ponto de exclamação já aparece que é a distância de segurança. Então, a que profundidade nós devemos ter esse implante? Nós sabemos que o implante tipo conio-osso ele deve estar pelo menos 2 milímetros subósseo, ou infraósseo, ou intraósseo. Isso é a plataforma do implante. Então, ou a gente utiliza a ferramenta de medição, ou o que eu prefiro fazer é clicar no botão do lado direito e adicionar um componente protético. No caso, não vai ser um componente protético específico, vai ser um componente protético personalizado com um comprimento de 2 milímetros. Então, isso vai orientar a profundidade do implante. Se eu
que esse componente protético tem 2 milímetros, que não é um componente protético, a gente está utilizando a ferramenta do componente protético para definir a profundidade da plataforma do implante. Então, nós selecionamos aqui 2 milímetros, ok. Então, a gente sabe agora que se a gente deixar o implante com o nível do amarelo, né, que seria um componente protético, no nível da crista óssea, a gente vai ter esse implante 2 milímetros subgengival, que é o que a gente tem aqui. Então, nós temos o implante bem posicionado em relação ao dente, no sentido mesio-distal. A gente tem um implante bem posicionado em relação ao dente, no sentido vestíbulo lingual, e a gente tem um implante bem posicionado em relação ao dente e ao remanescente ósseo, no sentido ápico coronal, que foi orientado um componente protético individualizado, deixando a plataforma desse implante 2 milímetros infraósseo. Então, nosso implante está posicionado. A última validação que a gente faz, daí seria utilizando o corte do giro e fazer um giro de 360 graus ao redor desse implante para ver a relação do implante com o dente, a relação do implante com o remanescente ósseo e a relação do implante com as raízes dos dentes vizinhos. Então, a gente tem a relação do implante com o dente satisfatória, a gente tem a relação do implante com os dentes vizinhos satisfatória e a gente tem a relação do implante com o remanescente ósseo satisfatória. Então, nós passamos para o próximo passo, que é a construção do nosso guia cirúrgico. Mas antes de a gente mudar para a construção do nosso guia cirúrgico, é relevante que nós façamos a exportação do nosso relatório. E é por isso que a gente utiliza até agora no planejamento da instalação do implante o modo normal. Então, nosso planejamento ele está sendo realizado em 2 etapas. A primeira etapa, a instalação do implante, que utiliza o modo normal, e a segunda etapa, a construção do guia cirúrgico, que utiliza o modo avançado. Então, ainda no modo normal, nós voltamos aqui para a superfície, voltamos à tomografia do paciente e nós vamos em painel guia e essa ferramenta só aparece no modo normal. Nós vamos então solicitar que o programa faça um relatório. Então, gerar relatório. O programa ele gera um relatório, que é um arquivo em PDF daquilo que foi planejado. Então, foi planejado um implante de 4 milímetros de diâmetro por 13 milímetros de comprimento, deixando ele 2 milímetros intraósseo, e a gente tem uma imagem da reconstrução 3D e uma imagem do corte desse paciente, os cortes frontal, né, o corte sagital e a relação da coroa dentária com o remanescente ósseo, com o implante, com o nervo alveolar inferior. Então, isso é recomendado que faça a geração, né, que gere esse relatório, e esse relatório seja impresso e colocado dentro do prontuário do paciente como forma de documentação. Então, esse relatório ele deve ser gerado, deve ser impresso, deve ir para o prontuário do paciente, seja o prontuário digital ou o prontuário físico. E esse relatório ele só vai aparecer quando nós estamos no modo normal. Então, nós agora passamos para a construção do guia cirúrgico. Para a construção do guia cirúrgico, nós daí temos que mudar o modo ou o módulo do programa
para o guia cirúrgico avançado. Então, quando nós mudamos para o modo do guia cirúrgico avançado, nós entramos em toda uma nova parte de construção né, do nosso planejamento. Até agora, nós estamos na primeira fase, que era a fase de planejamento de instalação do implante. E agora é a fase de construção do nosso guia cirúrgico. Se a gente está individualizando, né, se a gente está no modo manual, então nós devemos ir na parte guia e observar daqui a espessura do nosso guia cirúrgico, que é 3 milímetros, e a borda do cilindro metálico. Caso o cilindro metálico ou a anilha do nosso kit cirúrgico ela tenha uma borda metálica, a espessura dessa borda metálica tem que ser colocada em relevância, deve ser relevante. Isso vai depender muito do kit de cirurgia guiada do fabricante que você está utilizando. Hoje, praticamente todos os fabricantes de implantes também têm um kit cirúrgico específico para o kit de cirurgia guiada. O kit cirúrgico para instalação de implante, o kit cirúrgico normal para instalação de implante, ele não é o mesmo kit cirúrgico para instalação de implantes através de cirurgia guiada. São kits diferentes porque as fresas elas têm comprimentos diferentes. Então, cada kit cirúrgico ele precisa kit cirúrgico para cirurgia guiada deve ser selecionado e dentro desse kit cirúrgico para cirurgia guiada o programa ele é individualizado. Bom, então uma das individualizações é se a anilha do seu fabricante, se ela tem o bordo, se ela tem uma aba, se essa aba tem meio milímetro ou se tem 1 milímetro. Alguns fabricantes a anilha não tem aba, alguns fabricantes a anilha tem aba de meio milímetro, alguns fabricantes a anilha tem aba de 1 milímetro. Então, de acordo com a aba, nós precisamos editar se ela tem meio, 1 ou 0. Bom, não vem ao caso porque nós não vamos escolher um kit específico. Como nós selecionamos os implantes da conexão, o kit cirúrgico de cirurgia guiada da conexão, ele não tem aba, deve ficar em 0. E nós vamos em lista de brocas e agora colocamos em custom kit, ou seja, é um kit individualizado. Então, esse kit ele é individualizado e nós precisamos daí informar ao programa três números que são extremamente importantes. Então, na lista de implante, como vocês viram, né, nós temos o nosso implante em questão, nós colocamos um kit cirúrgico individualizado, nós temos aqui o comprimento do nosso implante, que é um implante de 13 milímetros de comprimento por 4 milímetros de diâmetro. Aqui é o comprimento daquele nosso componente protético individualizado, que foi amarelo. E aqui, ao fim, nós temos 3 informações que são extremamente importantes, que são o diâmetro do orifício do guia, a altura desse orifício, né, e o desvio, que a gente chama também de offset. Então vamos lá. O diâmetro do orifício de guia e a altura vai ser determinado pela anilha do fabricante. Todos os fabricantes eles fabricam uma anilha metálica, uma anilha em titânio, que vai ser que serve como uma luva por onde todas as fresas cirúrgicas e o implante vai passar durante o procedimento de fresagem do osso. As fresas cirúrgicas e os implantes não passam pelo guia cirúrgico de acrílico diretamente, porque eles podem desgastar o guia. Ou o guia pode contaminar a superfície do implante. Então, nós precisamos proteger essa superfície com essas anilhas metálicas em titânio, que os fabricantes comercializam. E cada fabricante comercializa uma anilha com um diâmetro diferente e uma altura
diferente. E então, cada fabricante vai ter um diâmetro e uma altura. E cada fabricante também tem um desvio, ou offset, que é a quantidade de fresa que se perde passando por dentro do guia cirúrgico. Por isso que eu disse, perdão, que o kit cirúrgico de cirurgia guiada ele é diferente do kit cirúrgico de cirurgia convencional. As fresas são maiores porque elas precisam compensar a extensão delas que passam pelo guia cirúrgico. Normalmente, esse desvio, esse offset, varia de 9 a 11 milímetros, dependendo de fabricante para fabricante. Mas muito cuidado e sempre pergunte ao seu fabricante qual que é o desvio, qual que é o offset, porque se a gente erra no offset, a gente vai deixar o implante mais profundo ou mais raso. Okay? Então, aqui nós temos o diâmetro do orifício da guia, nesse caso 5,3 milímetros. A anilha que eu normalmente utilizo, né, aí particularmente falando, é uma anilha de 5 milímetros. Então, eu gosto sempre de deixar uma folga de 0,1 milímetro no orifício do guia. E a altura dessa anilha é uma altura de 4 milímetros, com um offset de 9 milímetros, que é o que já estava aqui. Então, se a gente for no painel, né, lista de implantes, a gente vai ver que aqui é a anilha. Então, eu vou remover o dente e vou mostrar a anilha para a gente ver aqui a anilha em posição. Então, essa é a anilha, né, ou seja, é o espaço de encaixar a anilha, não é o espaço de fazer a fresa cirúrgica. A anilha vem ainda aqui dentro. E se a gente modifica os dados da anilha, né, se eu colocar aqui um diâmetro de 6, a gente consegue observar que a anilha muda o diâmetro. Então, 1,1, a gente vai ver que muda o diâmetro, modifica o diâmetro da anilha. Então, nós temos a anilha em posição, nós temos o nosso implante também em posição. Então, o que a gente quer agora é fazer a construção do nosso guia cirúrgico. Para isso, a gente não pode mais correr o risco de modificar a posição do implante, porque se a gente modifica a posição do implante, pode ser acidentalmente, a gente modifica a posição da anilha. Olha só, então, a anilha ela movimenta junto com o implante. Vou voltar para a posição que estava. Voltar para a posição que estava. E eu não quero correr o risco de modificar a posição do implante. Então, a gente vai em lista de implantes e a gente vai travar esse implante. Então, ele agora está com um cadeado, ele não movimenta mais nem o implante e nem a anilha. O nervo também não é mais relevante nesse momento, então nós vamos esconder o nervo. Ele ainda está aqui, nós só vamos esconder o nervo. E para esse momento, o que é relevante é nós termos apenas a anilha em posição e o modelo digital. O que nós vamos fazer agora é ir no painel guia e aí sim fazermos a extensão do guia cirúrgico. Para a gente fazer a extensão do guia cirúrgico, nós vamos em desenhar curva. Ela está aqui marcada em vermelho. E com a tecla do nosso computador marcada com a tecla Shift, nós vemos que muda de seta para um alvo. Então, a gente mantém pressionando a tecla Shift e vai desenhando a extensão que a gente quer do nosso guia cirúrgico. Então, essa é a extensão. Obviamente que
existe um embaralhamento, né, das esferas, e a gente vai colocando ela e fazendo uma arrumação. É extremamente importante e relevante que a gente não deixe as esferas embaralhadas. Aí nós temos a extensão do nosso guia cirúrgico realizado e nós passamos então para a criação do nosso guia cirúrgico. Para criar o guia cirúrgico é imperativo que a anilha ou o espaço da anilha esteja em posição. Então nós vamos clicar aqui para criar a guia cirúrgica. Guia cirúrgico criado, nós podemos vir aqui na lista de implantes, remover a anilha e nós vemos o nosso guia cirúrgico criado. Nós podemos vir em superfície, remover o modelo, remove o implante e nós temos o nosso guia cirúrgico criado. Como eu falei para vocês, nesse orifício aqui a gente coloca a anilha metálica que vai proteger daí né, a superfície do implante. Perdão, a superfície do implante e a superfície do próprio guia. É possível colocar, adicionar ainda nomes ou referências, né, se a gente quiser, nós podemos daí fazer o nosso o nome do paciente, ou o nome do dentista, ou o número do prontuário, o que quer que seja, pode ficar gravado. Bom, o nosso guia cirúrgico ele está pronto, finalizado. Daí nós vamos ainda no painel guia e coloca guardar guia cirúrgico. Guardar guia cirúrgico, ele vai salvar. Esse programa, até agora, ele é um programa, esse Blue Sky, ele é um programa gratuito. Tudo isso que foi feito até agora, ele é feito gratuitamente. A forma com que esse programa ele monetiza, né, ele ganha o dinheiro dele, é a partir do momento em que a gente precisa exportar esse guia cirúrgico para enviar para uma fresadora ou para uma impressora. Então, se a gente for colocar para guardar o guia cirúrgico, ele vai sugerir aqui que a gente faça a compra, né, de créditos para ter esse guia cirúrgico e aí a gente faz aí, o pagamento desse valor. Nesse programa especificamente, gira em torno de $20 cada guia cirúrgico. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês e espero ter conseguido contribuir aí a vocês nessa parte de planejamento para implantodontia. Muito obrigado e até a próxima.